que eu queria até pegar esse gancho agora, Jerônimo, para colocar na tela rapidinho essa matéria, quando o Lula fala sobre a taxa de juros de 13,75. Coloca aí, por gentileza, o Dani. Que o Lula dedicou parte do seu discurso, né, da posse do Aloysio Mercadante, justamente para fazer essa crítica ao presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, né, aspas, do Lula. Se a classe empresarial não se manifestar, se as pessoas acharem que vocês estão felizes com 13,75%, sinceramente, eles não vão baixar os juros, disse o petista, né, enfim, basicamente para sua plateia e tal. Segundo ele, é só ver a carta do Copom para que a gente possa saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Antes de a gente pegar o comentário, ô Jerônimo, deixa eu só dar uma informaçãozinha de bastidor para enriquecer esse debate. Eu conversei hoje com alguns deputados, né, e eles me falaram o seguinte: olha, Wilson, esse tipo de declaração do Lula não ajuda em absolutamente nada, né? O que acontece? O Congresso aprovou. Quando o Congresso aprovou a autonomia do Banco Central, essa foi uma pauta capitaneada pelo Arthur Lira e também pelo Rodrigo Pacheco. Os dois entregaram o seu capital político para ver essa pauta aprovada. Então, esse tipo de declaração do Lula já foi vista pelo Congresso como uma tentativa de fritura do Campos Neto, né? Mas o Congresso já está falando o seguinte: olha, Lula, você pode até tentar, mas a gente vai tentar vamos bancar o Roberto Campos Neto, porque essa é uma pauta nossa, então não faz sentido, né? E o Lula, e uma frase que eu escutei hoje de um parlamentar do Centrão, que eu acho que ela é muito simbólica, ele falou o seguinte: olha, Wilson, o Lula pode até tentar derrubar o Campos Neto via Congresso, mas ele vai precisar pagar uma fatura muito grande para isso. Pergunta que eu faço aos senhores: faz sentido um Lula que não tem maioria na Câmara, não tem maioria no Senado, embarcar numa luta dessa de derrubar um presidente de Banco Central ou de tentar derrubar um presidente de Banco Central sob pena de ter um Congresso ainda mais arisco, né, e que pode inviabilizar durante o seu governo qualquer tipo de tomada de decisão um pouco mais urgente, um pouco mais que tem um pouco mais prioritária, porque essa me parece uma pauta secundária, perto de tantas outras coisas que o Brasil ainda demanda atualmente, né, gente? Sim, acho que não faz sentido nenhum. Realmente não faz sentido nenhum. Né? Enfim, primeiro que ele falou que o aumento da taxa de juros não foi aumento agora, foi manteve. Né? Segundo, assim, tem várias razões para estar sendo mantido dessa maneira. Né? A principal delas é a inflação. E aí vem me dizer esse negócio, assim, se os empresários não fizerem pressão, cara, o Copom não tem que ouvir queixa de empresário. Né? O Copom tem que ver os números. Né? É isso que eles têm que fazer. Eles têm que ter uma análise técnica. Né? Empresário não tem... até porque existem interesses unificados na classe empresarial. Cada setor puxa para um lado, tem seus interesses próprios, etc. E eu lembro até, assim, curiosamente, que assim, o empresário, que era mais eloquente, mais estridente quase, né, na queixa contra o aumento de juros, ao tempo que o Lula era presidente, era o José Alencar, vice de Lula, sempre reclamando que os juros estavam muito altos. Isso acho que você perguntou se faz sentido. Eu acho que o sentido que tem aí é que o Lula está pensando menos no governo e mais em eleições. Então ele ataca o Bolsonaro porque ele vê o Bolsonaro como um rival possível. Ele quer baixar os juros porque ele sabe que se baixar os juros, a economia vai crescer. Então, eu acho que ele quer gastar mais, porque sabe que se ele gastar mais, ele vai ganhar mais eleitores. Então, eu acho que ele está no modo eleição, apesar de que ele não assuma isso, acho que ele está pensando em 2026. Acho que essas três coisas aí... Isso, né? Acho que essas três coisas aí vão no mesmo sentido. Eu acho que, a meu ver, ele está plantando uma semente, viu? Ele, ao mesmo tempo em que ele exerce pressão sobre o Campos Neto, então, essa hipótese, né, que o Wilson colocou,
se colar, colou. Eu também acho muito difícil que se reverta. É uma conquista, né? A autonomia do Banco Central foi uma conquista, e agora a gente está vendo como foi importante, né? Porque se não tivesse sido adotada, a pressão para que já teria acontecido, né? O presidente do Banco Central, se pudesse ser trocado e, enfim, e seguisse ali a orientação que o presidente estivesse dando, com uma visão populista para elevar, enfim, o crescimento econômico sem se preocupar com o impacto que a inflação teria. Mas ele está plantando uma semente porque mesmo que ele não consiga nenhum resultado prático nesse sentido, de que Campos Neto saia antes do término do seu mandato, ele vai botar a culpa no Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro, por qualquer coisa que aconteça na economia. Então ele está fazendo mais ou menos o que o Bolsonaro fez com as urnas eletrônicas, o Lula agora está fazendo com a taxa de juros. Ele vai plantando a sementinha, né? E lá na frente ele vai dizer, olha, isso aí, a economia está assim, está ruim, porque não consegui mexer na taxa de juros, o Bolsonaro indicou esse Campos Neto. Ele fala até, né? Ele fala até de maneira pejorativa do Campos Neto, né? Meio com desprezo, assim, né? Então ele está procurando um bode expiatório, um dos muitos bodes expiatórios que provavelmente ele vai encontrar para a economia, caso a economia não deslanche.